Senhor Jesus, amém? Quem resolveu sair de manhã hoje da caminha, daquele monte de cobertores lá para vir à igreja, ganhou muito. Porque nós já sentimos a presença de Deus nesse lugar. Amém? E eu queria que nós, antes de começar a nossa mensagem, estivesse orando. Você tem alguém na sua mente que está precisando de oração? Eu tenho. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento agora e estivesse intercedendo por essa pessoa, por um amigo, por alguém que você conhece, por um familiar. Eu queria que você estivesse orando agora nesse instante. Senhor, vai lá onde ele está agora. Ele pode estar no hospital, pode estar em casa. Mas eu queria que você agora fechasse os olhos e falasse: Senhor, eu sei que o Senhor está com ele, mas eu queria que o Senhor estivesse junto. Paizinho querido, nós temos muitas pessoas nas nossas mentes que sabemos que carecem do teu amor e da tua graça. Mas há alguém especial. O Senhor conhece o nosso coração. E nós queremos colocar esta pessoa no teu altar. Nós não sabemos a situação dela, mas o Senhor conhece. E neste momento, papai, nós queremos colocar a vida dela no teu altar. Ela carece de um milagre que só o Senhor pode fazer. E nós queremos te pedir que o Senhor faça a tua vontade sobre a vida dela. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é a tua vontade sobre a vida desse ente querido, deste amigo, deste familiar. Que a cada dia o Senhor possa demonstrar o teu amor e manifestar a tua graça. Não no meu nome, mas no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Filipenses 2, de 2 a 5. Nós começamos há uns 2 domingos atrás falando sobre esses 5 primeiros versículos. E hoje, se Deus permitir, nós vamos terminar os 5 primeiros versículos. Nós fizemos o primeiro falando sobre as bases que Paulo estava demonstrando para a igreja de Filipe. E eu queria que nós lêssemos esses 5 versículos agora. Portanto, todos acharam? Olha, hoje vai passar na tela, tá? Filipenses 2, de 1 a 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, 2, 1 a 5. se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, papai. Obrigado, Deus, que a tua palavra é viva, é poder, é graça. E neste momento nós pedimos que o teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos e falar aos nossos corações e falar às nossas vidas. E que, ó Deus querido, nós possamos sair daqui confrontados a estarmos vivendo de um modo digno do teu querido. Faça a tua vontade, no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Nós trabalhamos no primeiro versículo de Filipenses 2, nós falamos sobre a exortação em Cristo, a consolação em amor, comunhão no Espírito, e os entranháveis afetos de misericórdia. Esta era a base que Paulo estava dando para a igreja de Filipe.
para que ele pudesse tocar num assunto que ele precisava falar. E algumas coisas nos chamam a atenção. Ele, pensando na igreja de Filipe, ele estava preso. Ele tinha os problemas dele, mas ele não se preocupava com os seus problemas. Ele não tinha a preocupação de ser liberto da prisão. Não era a preocupação, o anseio principal dele. Mas nós vemos na carta que ele escreve aos Filipos que o objetivo principal dele era o crescimento espiritual daquela igreja. Ele estava passando por muitas dificuldades. Mas o propósito dele era que a igreja de Filipenses crescesse. E aí a gente vai lá em Filipenses 4:1. Ele fala assim para a gente: portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa estáis assim firmes no Senhor, amados. Irmãos, Paulo fala que a alegria dele, Paulo fala que a coroa da salvação dele estava naquela igreja. E ele trabalha isso, ele fala assim, ó, eu estou alegre pela igreja que vocês têm. Há uma satisfação minha. E ele continua falando também em Filipenses 1:4, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Toda vez que Paulo orava, ele orava com alegria por causa daquela igreja. Toda vez que ele se lembrava, e aí surge a pergunta aqui, quais eram as características que essa igreja tinha que ela dava tanta alegria para Paulo? Quais eram? Quais eram os motivos que Paulo poderia se alegrar? E eu queria começar lá em Filipenses 1, de 3-5. Fala que era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, qual era a característica dessa igreja? Fala, ela pregava o Evangelho, o que ela fazia? Dei um exemplo. Se era uma igreja que pregava o Evangelho, o que ela fazia? Como? Trabalhava, evangelizava, exortava. Era uma igreja que como? Unida. Era uma igreja que demonstrava o amor. Era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Mas também ela tinha uma outra qualidade. Está em Filipenses 1:29. Era uma igreja disposta a sofrer perseguição pelo Evangelho. Pois vós foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Irmãos, aqueles irmãos de Filipe pregavam o Evangelho e estavam dispostos até a sofrer por causa daquele Evangelho. Que igreja bonita, né? Que igreja com qualidades que a gente... Mas tem uma outra qualidade também muito interessante nessa igreja, que está em Filipenses 4, de 15-16. Filipenses, capítulo 4, de 15-16. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandastes suprir-me as necessidades. Além de uma igreja que pregava a palavra, além de uma igreja que estava disposta a sofrer pelo Evangelho, era uma igreja generosa. E era uma igreja pobre.
Não era uma igreja rica. Era uma igreja pobre, que entendia que para ela servir ao Senhor, ela precisava ser generosa. Mas algo interessante também, está em Filipenses 4,16. Ela era uma igreja missionária. Ela tinha a visão de que o Evangelho não poderia ficar somente na igreja de Filipe. A visão dela passava as muralhas daquela cidade, ao terreno onde eles estavam. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas 2 vezes suprime as necessidades. Você conhece uma igreja assim? Você conhece uma igreja que prega a palavra, que está disposta a sofrer pelo Evangelho, uma igreja generosa e uma igreja missionária? Você conhece, você pode, na mão, 5 dedos, você conhece 5 igrejas assim? Paulo nos chama a atenção que essa é uma igreja exemplar. Essa é uma igreja que, vamos dizer assim, eu queria fazer parte, né? Porque a gente sonha com uma igreja perfeita. A gente sonha em chegar a ser tudo encaixado. E aí Paulo fala assim, olha, vocês têm tudo isso. Vocês têm toda essa motivação. Porém, internamente estão completamente abandonados. Completamente perdidos. Referente aos seus trabalhos externos, a sua ajuda, a sua preocupação com o missionário, evangelizar, eles eram perfeitos, da porta para fora. Quando vinham para os assuntos específicos de dentro da igreja, e especificamente falando sobre a unidade da igreja, eles deixavam a desejar. Haviam problemas internos. A igreja estava desmoronando. Haviam disputa dentro da igreja por cargos. Os irmãos de Filipe estavam preocupados com que posição eles iam ter. Estava chegando a eleição da nova diretoria, eles queriam saber quem é que ia ficar acima de alguém. Cada um buscava o seu próprio interesse. Vamos lá em Filipenses 2,14? Vamos ver como é que esse povo vivia internamente. Filipenses 2,14. Olhem bem o que Paulo fala para essa igreja de Filipe. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Tudo que eles faziam tinham que murmurar. Eles iam ajudar alguma coisa, tinham que falar. Aí Paulo fala assim, faça, mas faça sem murmuração, sem contenda, sem criar atrito. Mas além disso tudo, irmãos, algo que Paulo está querendo chegar ao assunto aqui, está lá em Filipenses 4, de 2 a 5. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora e deixasse ela aberta aí. Está na tela, mas você... Filipenses 4, de 2 a 5. A igreja estava tomando o caminho de uma divisão. E ele começa falando, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes as mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, cujo nome estão no livro da vida. Eram 2 cooperadoras
grandes cooperadoras. Eram duas pessoas que evidenciavam e viviam uma vida dentro da igreja. Mas chegou em dado momento que já não podiam andar juntas. Já não podiam formar a mesma equipe. Um exemplo, a mesma equipe da cantina, ou a mesma equipe da assimilação, ou cantar no louvor, já não podiam estar juntas mais. Alguns comentaristas falam que quando Evódia ia dirigir o culto da igreja, as pessoas que eram do grupo de Sintique, elas não viam a igreja. E no outro dia, ou na outra oportunidade, quando Sintique ia lá, que ela dizia, hoje é meu dia. Aí o grupo que apoiava Evódia não estava na igreja. Como que a igreja de Filipe, com tantas qualidades boas externamente, estava vivendo essa situação dentro dela. E aí a gente vê Paulo falando para ela assim, eu queria que vocês completassem a minha alegria. Eu queria que vocês abrissem mão deste eu de vocês e completassem o que está faltando para transbordar na minha vida. E ele fala assim, tenho duas coisas que são necessárias para que aprenda a ter a unidade na igreja. Primeiro, está lá em Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. A primeira atitude que Paulo enumera aqui para a gente é que precisamos ter unidade de pensamento. Não é fácil ter unidade de pensamento. Cada um pensa de uma forma diferente. Hoje nós estávamos conversando, o irmão Bolivar, quando nós chegamos aqui, falou assim, homem é fácil, então pega a roupa e vem. Aí mulher tem que olhar o sapato, a calça, aí tem hora que tem que deixar a mulher em casa e vir sozinho, porque senão você não consegue chegar na igreja. Entendeu? Uns gostam de preto, uns gostam de blusa preta, outros de blusa branca. Então, irmãos, conseguirmos um consenso de pensamento não é fácil. Mas Paulo já sabia disso. E aí eu queria que a gente pudesse abrir a concepção para nós entendermos que o mesmo pensamento que o Filho de Deus teve, que Jesus teve, ele desceu do trono da sua glória para a morte na cruz. Esse foi o pensamento dele. E aí ele fala assim, precisamos pensar da mesma maneira que Jesus Cristo pensou. Como ele morreu por pecadores que não poderiam se separar, eles deveriam se apegar-se uns aos outros. Irmãos, ter uma só mente não significa que vamos pensar e concordar tudo do mesmo jeito. Mas significa que vamos ter a mesma mente de Cristo. Qual era a mente de Cristo? Servir. Pois eu vim para servir. Muitas vezes nós estamos querendo que o nosso pensamento seja o certo. Se esquecendo de que temos outras pessoas que juntos, quando eu tenho uma ideia e o outro irmão tem uma ideia, nós vamos ter duas ideias que vamos colocá-las em prática juntas. Podemos discordar? Podemos. Olha, eu acho que a gente pode fazer assim. E vamos ver como é que vai desenvolver o processo. Paulo está falando para a igreja, vocês precisam sentar e conversar. Vocês não podem um virar para cada lado e falar assim, eu não concordo com isso. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos chegar a um denominador comum. Não é a minha posição, porque é a posição, isso aconteceu porque eu dei a ideia. Não, a igreja está desenvolvendo
um programa. E a minha ideia ajudou com que aquilo funcionasse. Mas não é só a sua ideia, tem ideia de um, pensamento de outro, que juntos vão estar. E essa ideia que Paulo estava colocando para a igreja de Filipe. Segundo, continua no versículo 2. Em segundo lugar, Paulo fala assim, você precisa demonstrar amor nos seus relacionamentos. Os irmãos da igreja de Filipe precisavam ter o mesmo amor uns pelos outros. Havia uma separação. Se eu era amigo da Luciana, eu não podia ser da Denise. Eu gostava mais da Luciana do que da Denise. Isso na igreja de Filipe era notório. A igreja de Filipe era claro. Você chegava, você via divisão. E aí Paulo fala assim, como é que você vai demonstrar a unidade se você já está dividindo a igreja? Irmãos, nós precisamos demonstrar o nosso amor para com os nossos irmãos, porque as pessoas que... O Romário está chegando aí hoje, primeira vez que ele vem aqui na igreja, se ele não vê amor que eu tenho por vocês e vocês por mim, ele vai falar, que igreja é essa? Se ele vê algo que não é a vontade de Deus, se é algo que ele lê na Bíblia, que ele sabe, se ele chegar aqui e ver um atrito entre dois irmãos aqui, que ele vai falar assim, que igreja é essa? Paulo está falando isso para a igreja de Filipe, falou assim, ame não só de palavras, mas de atitude. Ame não só de falar eu amo, mas ame de atitude. Nós não podemos fazer o que Jesus fez por nós. Nós somos pecadores, falhos. Mas nós podemos aprender e lidar com essas dificuldades, como ele falou assim, eu vou me dar por aquele que eu. Ele amou aquele que não era amável. Ele amou quem queria pregar de novo na cruz. Se pudesse, ia lá e pregava de novo. Foi este homem que ele amou. Ele me amou, ele amou você. Ele amou aquele que não era digno de amor. Gente, já amando, já é difícil. E a gente sabe disso. A gente se relaciona com pessoas, a gente sabe disso. Filho é muito bom, mas tem hora que filho dá tanta dor de cabeça. Não é? Filho é muito bom. Aí tem aquela história, né? Se quando tivesse nascido, podia ter torcido o pescocinho dele aqui. Mas filho, você ama seu filho, que é capaz de você dar a sua vida por ele. Foi o que Jesus fez por nós. Ele deu uma vida, ele amou a gente e a gente não era digno daquele amor. E aí surge uma pergunta, como tem sido o nosso amor para o nosso irmão? Tem sido sincero? Nós temos tido alguma outra intenção com o relacionamento, com o amor para com o nosso irmão? E aí eu quero abrir o terceiro tópico que Paulo nos fala aqui, demonstrando a unidade espiritualmente. A igreja precisa ser unida. Jesus, em João 17, 21, fala assim, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Oração sacerdotal de Jesus. Jesus estava próximo da sua morte. E ele fala assim, que vocês sejam um, como eu sou com o Pai. Irmão, este é o padrão de unidade que nós temos. Nós não podemos colocar ressalvas. Eu vou ser seu amigo, mas vou ter unidade com você, mas tem isso. Eu vou ter esse relacionamento com você, mas tem isso. Jesus está nos ensinando para a gente que você precisa relacionar como Ele se relaciona com Deus, com o Pai. Incondicionalmente. Não existem ressalvas. Nossa unidade deve ter o padrão da unidade do Pai com o Filho.
E aí, para qual propósito dessa unidade? E aí eu queria convidar você para que fosse mais embaixo do João 17, 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se você não demonstra a sua unidade na sua igreja, não há credibilidade na pregação que você prega. Paulo está falando para a igreja de Filipe aqui. Se na sua igreja não há unidade, se você não consegue viver juntos aí dentro, que crédito tem a pregação que você prega? Como é que você vai lá para fora pregar se aqui dentro você não consegue ficar junto? Gente, ele elogiou. Ele elogiou a igreja. E agora ele vem puxando. Que credibilidade tem? Há um ditado que diz o seguinte: unidade são dois corações batendo em um só. Unidade são dois corações batendo em um só. Na igreja não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um concurso de projeção pessoal, um campeonato de desempenhos pessoais. Eu sou melhor, eu falo melhor, meu inglês é melhor, é mais fluente, as minhas habilidades que eu tenho são melhores do que os outros. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de Deus. Estou sentindo falta da água do Valmir aqui, ó. Faltou a água do Valmir aqui, mas estou sentindo falta da água do Valmir aqui. Aí. Isso é corpo. Isso é corpo. O Valmir entrando na água, a gente toma água. Entendeu? Irmãos, é algo interessante. Cada um pensa no outro. O que você precisa? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir para que você cresça? Olhem bem o que Paulo está falando para aquela igreja. Em quarto lugar, continuamos no versículo 2. Demonstrando unidade de sentimento. Quando o Samuel toca uma música aqui e ele toca uma nota errada, você sente a diferença? Às vezes. Obrigado, amigo. A igreja é como um coro que deve cantar no mesmo tom. Vamos mais além. Paulo fala o seguinte: os crentes não são competidores, são cooperadores. Um coopera com o outro. Aí, nós não somos lutadores de MMA, né? Nós estamos em lutas pessoais. Mas nós estamos buscando a glória de Deus. A igreja não deve existir por disputas políticas, mas ela deve existir para a unidade do Senhor Jesus. E eu queria que nós lêssemos lá em João 3, João 3, capítulo 1, de 9 a 11. Paulo está mostrando algo que acontecia na igreja. Olhem bem. Escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe de o fazer, e ainda os exclui da igreja. Amados,
Não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Aí Paulo vai lá e fala assim, olha, vou citar um exemplo para vocês. Tem esse camarada aqui, esse irmão da igreja. Olhem bem o que ele está fazendo. Olhem a atitude dele. E aí, no final, ele fala assim, não imites o mal. Irmãos, quantas vezes nós seguimos exemplos tortos? Primeiro porque a gente não quer fazer diferença. Paulo está falando aqui, você está fazendo tudo a mesma coisa porque você não quer fazer diferença. Então é preferível você continuar errando. Você fala assim, nós estamos todos no mesmo. Era o que Paulo estava falando para a igreja. Era o que Paulo estava falando assim, Filipos, não imitem o mal, mas façam o bem que vem de Deus. Qual a diferença? Façam o bem que vem de Deus. Porque quem faz o mal não tem visto a Deus. Não conhece a Deus. Irmãos, fazer o mal é muito fácil. Porque ele vem lá de dentro. Há uma briga constante. Fazer o bem, você paga um preço. Mas você dorme com a consciência. Amém. Você pode reclinar a cabeça e falar assim, consegui hoje fazer o bem. Não era a minha vontade, mas Deus teve misericórdia da minha vida. Irmãos, como é tão assim, nós podemos entender essas coisas e a gente para e fala assim, mas por que isso acontece? Por que há essa divisão? Por que há essa separação toda? E aí a gente parte para o nosso segundo tópico, onde ele fala que primeiro ele falou sobre unidade e agora ele vem falar sobre a humildade. E nessa humildade eu queria fazer um teste com vocês. Queria fazer uma pergunta, mas não queria a resposta. Queria que você guardasse para você. Como é que você reage quando alguém, por força de dever, lhe reprova ou te contradiz? Vou repetir a pergunta. Como é que você reage quando alguém, por força de dever ou de autoridade, lhe reprova ou te contradiz? Você se torna impaciente? Você se irrita com essa pessoa? Ou você fala assim, não estou entendendo a sua pergunta? Ou como o modo que a questão foi colocada? Se sim, está faltando virtude. A humildade é a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. Quem aqui é humilde? Filipe estava falando para a gente também. Paulo estava falando para a nossa igreja também. Então, a gente precisa entender isso. Vamos lá em Provérbios 3:24. 3:34. Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago continua falando. Deus não resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E aí Paulo, em 1 Pedro 3:6, fala o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno dele, vos exalte. Irmãos, os discípulos de Jesus demoraram a entender isso. Eles não puderam entender como era esse contexto dessa humildade que Jesus estava falando. E tanto é que eles perguntaram assim, quem é que vai ocupar o primeiro lugar? Quem é que vai estar no primeiro lugar? Aí Jesus, lá em Marcos 10:43, fala assim,
o maior é o que serve, e aquele mesmo que não veio para ser servido, não serve para viver. Humildade. Paulo continua falando isso à igreja. E aí eu queria... Qual que é a humildade que ele está falando aqui? O que ele quis dizer para essa igreja? Nós vamos lá em Filipenses 3, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contendas, ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, qual que é o padrão que o mundo nos dá? O que o mundo fala para a gente? Você precisa estar em cima. Você não pode estar embaixo. Você precisa sempre ser o melhor. Você precisa sempre se destacar. Você precisa sempre estar no topo. Você fez faculdade, você precisa passar em primeiro. Aí a gente abre um leque aqui, né? Quantos pais querem que o filho seja perfeito? Você não pode andar fora da linha. Faculdade você tem que ser o primeiro. Se for o segundo, você já está errado. Se você não tirar a nota máxima, alguma coisa vai acontecer. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos. Ser humilde é a gente poder entender a nossa relação com Deus. E aí eu queria lá em Romanos 12, 3, Paulo continua falando a gente. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenhais de si mesmo mais alto conceito, mas que cada um pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, um exemplo aqui que eu queria que a gente pudesse entender. No mundo, ele fala que você precisa crescer. Mas Paulo ensina para a gente algo diferente. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 9. Durante a sua terceira viagem missionária, ele fala assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pois eu sou o menor. E aí lá em Efésios 3, ele fala assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça que é anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Ele era o menor e agora ele é o mínimo. E aí lá em 1 Timóteo 1,15 ele fala assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem alguma coisa estranha aqui. Porque o mundo não ensina para ele que ele precisa. E se a gente vê, Paulo está ensinando a gente: olha, eu era assim, agora eu estou assim, agora eu não sou. Como é que Paulo aprendeu isso? Como é que ele... Aí a gente vê se é um processo no sentido contrário. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais intimidade você tem de Deus, mais você reconhece a sua incapacidade de ser alguma coisa. Você não é nada se Deus não tiver em você. Irmãos, quantas vezes nós paramos para pensar e falamos assim: por que isso está acontecendo? Por que essa coisa está acontecendo? É porque a gente está achando que a gente é. Nós somos importantes? Não estou falando assim: Paulo, o pastor está desmerecendo, ninguém presta. Não. Eu estou falando que Deus precisa sobressair nas nossas vidas. Amém. Nós precisamos ter isso em mente.
E o apóstolo Paulo menciona duas manifestações da humildade dele. Primeiro, ele fala que a humildade olha para o outro com honra. Não faz, em Filipenses 2:3, não façais por contenda ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, Paulo colocou Cristo em primeiro lugar. Lá no Filipenses 1 a gente vê isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E agora ele coloca o outro acima dele. Ele fala assim, olha, o outro é acima de mim. O que ele quer dizer com isso? Uma pessoa humilde não procura fama, não procura projeção, aparecer. Ele não se embriaga com o poder. Ele não busca os holofotes do palco e nem corre atrás das luzes. Mas uma pessoa humilde não canta, quão grande és tu diante do Espírito. Uma pessoa humilde não canta, quão grande és tu diante do Espírito. O Warner nos diz que uma pessoa humilde tem o prazer de realizar o serviço que quase ninguém aparece. O trabalho que permanece dos bastidores. A obra insignificante, deixando com alegria aos outros aquilo que parece mais importante e obtém maior reconhecimento. Nós viemos aqui, nós estamos na América hoje aqui, fazendo grande parte do trabalho que nós fazemos, é um trabalho que escondido, não é? Limpar a casa. Muita gente não quer. Muitas vezes fazemos um trabalho que não é o trabalho que o americano quer fazer. E aí Paulo fala para a igreja de Filipe assim, você quer estar na frente. Mas e as pequenas coisas? E os detalhes? Para que aconteça o trabalho das crianças aqui do Halloween, há uma estrutura toda montada, tem muita gente que você não sabe que ajudou, e ele ajudou. Você pode ver 1, 2, 3, 4 pessoas aqui na frente, mas existe uma estrutura de uma igreja toda por trás. Tem gente que buscou alguma coisa que precisava, estava ali embaixo trazendo as pessoas, ajudou na cantina. Irmãos, quem está buscando a humildade, Paulo nos fala, não precisa de luz, de holofote, não precisa de aparecer, não precisa de estar na frente. Segundo o que ele nos fala também, a humildade busca o interesse do outro com disposição. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. A igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja multirracial. Ela tinha uma judia, ela tinha uma escrava grega que tinha aceitado Jesus, e ela tinha um carcereiro romano da classe média. 3 pessoas completamente diferentes, culturalmente falando, de conhecimentos. E Paulo fala assim, nessas condições não é fácil manter a unidade. Ter interesse em proteger os interesses alheios faz parte da alicerce da ética cristã. Irmãos, quantas vezes nós estamos preocupando com a gente? Tem momentos que a gente pergunta a uma criança assim, você tem algum problema? Eu tenho. Eu fui jogar futebol e o menino foi lá e pisou no meu pé. Aquele é o problema que ele tem. Mas aí você chega perto do irmão e fala assim, como é que o seu irmão está? Eu perdi o trabalho. Perdi a casa. Aí você olha e fala assim, meu problema não é nada. O meu problema é insignificante em relação a isso. E ele está feliz. Paulo está falando para a igreja de Filipe. Igreja, ame. Igreja, escute. O irmão pode estar do
seu lado precisando de um abraço, precisando de um carinho, e você não tem essa sensibilidade para todos os filhos. Igreja maravilhosa, pregava, evangelizava, mas internamente estava quebrando. Internamente não tinha o discernimento do Espírito. Irmãos, Paulo aqui não está falando para a gente negligenciar os nossos problemas. Ele não está falando isso. Ah, pastor, mas então eu tenho que esquecer dos meus e só preocupar com os outros. Não. Ele está falando aqui que a gente precisa ter esse entendimento de que também existem pessoas com problemas do seu lado. E que você precisa ter humildade para entender e discernir essa situação. E, só para a gente fechar aqui, qual é o exemplo supremo que Paulo nos dá? Eu queria convidar você, Filipenses 2:5, que nós já lemos. Filipenses 2:5. A vinda de Jesus foi um ato de humildade. Ele esvaziou-se de si mesmo. Lá em Filipenses 2:7 fala assim: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O que Jesus tinha que se esvaziar? Era de quê? Ele não tinha pecado. Ele abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão da glória que ele tinha. João fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Imaginem, irmãos, ele habitava na glória. Ele vivia num lugar onde não tinha pecado. E ele passou a viver num mundo caído, sem glória alguma. Voluntariamente, ele desceu do céu e se fez semelhante.